Olá geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos os headphones topo de gama da Prozis atualmente. Vamos a isto? Hoje temos então os topo de gama atualmente da Prozis, os headphones Silentian Night. O valor que eles estão neste momento no site, sem qualquer cupão, é de 124€ e uns cêntimos. Portanto, como sabem, podem sempre utilizar o nosso cupão e vamos deixar aqui em baixo, tem sempre 10% em todo o site. E, pessoal, nós nunca escondemos isto, já explicámos diversas vezes. Isto ajuda realmente o canal, é uma das formas que nós temos de ganhar algum dinheiro para podermos investir no canal, basicamente. Portanto, quem puder, quem for adquirir algum produto, faça então com o nosso cupom, que nós agradecemos. E vamos então começar pelas especificações destes headphones. Vamos então começar por indicar que as especificações mais pormenorizadas, como nós agora fazemos, deixamos aqui em baixo o link, porque na realidade a utilização realmente é o que temos percebido que vocês querem realmente saber, mas há algumas especificações que nós vamos aqui falar, nomeadamente da bateria. Tem 500 mAh de bateria e a carregar a marca indica 2 horas e meia. E sim, nós confirmamos 2 horas e meia, 3 horas, isto também depende sempre da carga, se tem ou não carga, etc. Pronto, portanto é por volta disso. A marca indica então que é esperado uma utilização até 30 horas, dependendo do modo em que vocês estão a utilizar, se tem cancelamento ativo, se não tem, etc. E dentro da caixa, portanto, dentro desta caixa vocês encontram um saco de transporte, encontram um cabo jack 3.5mm e o cabo de carregamento, o micro USB. Relativamente a estes fones, também temos proteção IPX4. Entretanto, em princípio, já devem conhecer o Carlos Correia, ele já esteve com estes fones, aliás, tivemos ao mesmo tempo, nós é que demoramos mais um tempinho a colocar os vídeos, por alguns motivos óbvios, mas uma das coisas que queremos dizer é, se têm interesse em adquirir algum tipo de equipamento, este ou outro qualquer, pessoal, vejam várias reviews, mas tenham em atenção a vossa utilização, ok? Cada utilização é uma utilização diferente. E vamos então começar basicamente pela utilização deste equipamento e vocês vão perceber que a nossa review é bastante diferente em alguns pontos da do Carlos. Para quem não viu, vamos linkar aqui em cima, portanto, no final deste vídeo, passem pelo vídeo dele e vamos então começar pela utilização a nível de design, portanto, que é por onde começamos sempre. Os fones são muito bonitos, aliás, os headphones são muito bonitos, mais bonitos até, eu acho, do que os anteriores que tivemos aqui, os Twilight. Vamos também deixar aqui em cima o link e aqui abaixo, porque o YouTube às vezes não deixa aqui dois links seguidos, portanto, primeiro o Carlos, depois o nosso. E eles são muito leves e realmente a parte do design eu acho que está impec. Eles são muito mais leves do que os headphones, os Twilight. Portanto, faz com que não vos pese tanto na cabeça. Isso foi a primeira coisa que eu notei. Portanto, eles são esta parte aqui em cima, atenção, nós vamos dividir isto em dois. Esta parte aqui em cima é mais confortável do que os anteriores, porque esta parte é mais leve. No entanto, esta parte aqui é uma das principais coisas que nós vos queremos falar. Portanto, estes headphones supostamente são over the ear, portanto, para quem desconhece este tipo de coisas, quem não percebe muito da coisa, ou etc. Over the ear significa que a vossa orelha vai ficar aqui no centro, ok? Tipo embutida nos headphones, estão a ver? É a melhor forma que eu tenho de vos explicar. No entanto, e atenção, eu tenho a orelhita pequenita, pronto, é o que é, tenho a cabeça pequena e a orelha igualmente pequena, e por acaso o Geek One também, pronto, nós somos uns dumbos, basicamente é isso que ocorre, temos as orelhas pequeninas, e o que acontece é que quando eu coloco assim, ele fica-me, ou seja, ele não entra, ou seja, não fica over the ear, fica então em cima da orelha. Portanto, logo aqui a marca indica então, é suposto serem uns over the ear e não são uns on ear. E para quem desconhece é tipo assim e não assim.
Eu não sei se calhar com este exemplo perceberam melhor. O que é que isto ocorre? Ou o que é que faz com que aconteça? Eu, por exemplo, utilizo óculos e eu já indiquei isto várias vezes, tenho alguma dificuldade neste tipo de headphones, mas os Twilight foram super confortáveis, eu uso-os as horas que forem necessárias e não tenho qualquer tipo de problema. Este eu aguentei 15 minutos com ele, porque assim que eu coloco, eles fazem pressão na orelha, a orelha faz pressão nos óculos e aquilo é uma dor de cabeça que não, eu, como sou mais sensível, não aguento. Isto acontece também, então, no Geek One. Portanto, são duas utilizações completamente diferentes. Ele não usa óculos e, portanto, não iria ter esse problema, mas teve realmente a pressão que os headphones exercem em cima da orelha, da cartilagem, acabam por magoar. Agora que perdemos aqui algum tempo a falar sobre se são ou não são confortáveis, e dado que eu não consegui utilizar mais 15 minutos, o Geek One conseguiu, mas pessoal, quem tiver orelhas novas podem enviar, porque ele agradece depois desta utilização. Vamos então à parte do som. Portanto, neste caso vamos começar pelo cancelamento ativo de ruído. Estes headphones têm e têm aqui algumas particularidades também importantes na utilização. Uma das diferenças que temos logo inicialmente é na forma como ativam o ruído e basicamente, não sei se recordam, mas nos Twilight vocês têm um botão que anda para um lado e para o outro e se vocês se esquecerem deles ligados, o cancelamento fica ligado e gasta bateria, etc. Estes têm um botão, mas não é desses que desliza, portanto vocês carregam e ele liga então o cancelamento de ruído. Portanto, quando vocês ligam os headphones, não têm cancelamento de ruído ativo já ligado. E portanto, isto acaba por poupar a bateria, porque nos outros nós facilmente nos esquecemos do cancelamento de ruído ativo ligado. A maior diferença entre estes dois fones, e nós vamos fazer bastantes comparações porque realmente o preço faz sentido nós compararmos, porque estão em gamas completamente diferentes, mas têm aqui uma grande base de comparação. Estes Night basicamente têm dois níveis de cancelamento, ou seja, vocês podem ter desligado, não é? Não têm cancelamento ativo nenhum. Tem o médio, portanto tem o cancelamento de ruído ativo ligado no médio, já explicamos as diferenças, e temos então o alto, e muda então o tipo de cancelamento. No entanto, há uma coisa que é igual para os dois níveis. O que ele cancela é o ruído ambiente que está sempre a acontecer. Imaginem, vocês estão no metro, no comboio, no avião, têm uma ventoinha sempre ligada. Esse tipo de ruídos ele cancela e realmente é muito bom, mas ele não cancela uma coisa que é as vozes. Imaginem, vocês entram no avião e têm um bebê a chorar, que acontece, experimentem fazer um voo de 16 horas com um bebê a chorar e depois falem comigo para eu vos dar a minha experiência. Portanto, olham para estes fones e pensam, sim senhora, temos aqui uns fones à maneira para não ouvir o bebê. Não, isso não vai acontecer. Vocês vão ouvir o bebê na mesma, vão ter essas horas de voo na mesma com o bebê nos vossos ouvidos. Portanto, este cancelamento de ruído é bom a nível de ruídos de som ambiente, portanto, aqueles que estão sempre a acontecer. No entanto, não cancelam este tal ruído de pessoas a falarem. Se tiverem aos vossos gritos ao lado, vocês vão ouvir isso tudo, porque as pessoas estão a falar e este cancelamento de ruído ativo não funciona nessa parte. Outra das diferenças no cancelamento de ruído nos dois headphones é este praticamente não tem cancelamento de ruído passivo, ou seja, é aquele cancelamento, para quem não percebe nada disto, é aquele cancelamento que sem nada, vocês colocam os headphones, sem nada ligado, já não ouvem grande coisa à volta. E portanto, essa é uma das grandes diferenças. Com os Twilight, assim que eu punho os fones, pessoal, é assim, eu não me considero surda de todo, e o que acontecia é que eu punha e mesmo sem cancelamento de ruído ativo, basicamente eu no trabalho, por exemplo, não havia grande coisa que acontecia à minha volta. Portanto, essa é uma das grandes diferenças, e não tendo este cancelamento passivo, acaba por não ajudar no resto.
E agora vamos então falar do som, porque é para isso que existem os fones, não é verdade? É para ouvirmos música, etc. Portanto, vamos perder aqui mais algum tempinho. Esta review é possível que fique um pouquinho mais extensa, mas nós temos mesmo algumas informações que são importantes antes de adquirirem estes headphones. Mais uma vez, isto é na nossa utilização, no caso conseguimos testar os dois, o mesmo equipamento, e a utilização foi um pouco diferente, mas os resultados foram idênticos. Portanto, vamos dividir aqui o som em 3 níveis de qualidade. Sem cancelamento de ruído ativo, com o cancelamento a nível médio e o cancelamento a nível alto. E vamos então começar sem cancelamento de ruído ativo, tanto por Bluetooth como por cabo, que isto é bastante importante, às vezes muda e neste caso deu mais ou menos a mesma coisa. O som tem então os graves bastante exagerados, os agudos também sobressaem bastante e os médios quase não existem no cancelamento de ruído ativo desligado. Portanto, basicamente se não tem aqui praticamente médios, só tem graves e agudos, estão a perceber? O som em si, o que é que vocês ouvem? Vocês vão ouvir um som bastante oco e bastante metalizado, portanto, para certas músicas vocês vão estar a ouvir e não vai ser de todo uma experiência agradável. E mais uma vez, nós ouvimos, quando fazemos estes testes, ouvimos diferentes tipos de música, exatamente para tentarmos perceber todas as músicas que as pessoas podem ouvir, portanto, para o que é que eles se adaptam melhor, porque têm sempre essa situação e, portanto, ouvimos diversos tipos e o som é basicamente sempre igual em todos. Agora, com o nível de cancelamento de ruído ativo a médio, basicamente os resultados são praticamente os mesmos, portanto, os graves aumentam ainda mais do que no nível anterior e abafam ainda mais os médios e os agudos continuam mais ou menos idênticos, portanto, continuam a ser sobressaídos. O som mantém-se igual, portanto, oco e muito metalizado, como no nível que falámos anteriormente, sem cancelamento de ruído ativo. E agora vamos então falar do cancelamento de ruído ativo, mas no nível mais alto. Eu vou aqui olhar para a minha cábula para não me enganar em nada, mas realmente é aqui que os fones acabam por desiludir, porque quando nós adquirimos um tipo de headphones deste tipo, neste valor, ok? E nós estamos obviamente a comparar pelo valor que eles têm versus qualidade, porque há coisas de 5 euros que até valem 10, estão a perceber? E há coisas de 100 que se calhar nem 50 valem, portanto é por aí que nós nos estamos a guiar. Os graves então parece que vocês estão a usar um extra bass, mas sem grande cuidado, portanto não, é muito exagerado, não, acaba por nem sequer fazer sentido, estão a perceber? Os médios, quando vocês estão então a utilizar o nível alto de cancelamento de ruído, não existem, desaparecem, vocês não vão ter médios, ponto. E os agudos, aí sim, ficam completamente descontrolados porque ficam ainda mais exagerados e há certas músicas que parece que vos aleijam ali o ouvido, estão a ver? Portanto, quando aqueles agudos já são demasiado estridentes, não vai ser agradável. Portanto, nós dividimos assim entre estes 3 níveis porque achamos que, como o som vai mudando, achamos que faz sentido mudar então e dividir assim pelos 3. Resumindo, se vocês usam ou se vocês ouvem música com muitos graves, portanto a vossa música é muito por aí, tem muita batida, etc. Se gostam do bass exagerado, então talvez estes possam ser os headphones escolhidos por vocês e eventualmente irão então gostar bastante, mas entre os Twilight que eu tenho aqui, portanto estes, e os Night, nós então achamos que estes valem mais o preço e realmente têm um som mais equilibrado para o valor que eles têm. Vamos então falar aqui de outra coisa que estes headphones têm. Basicamente eles têm a possibilidade de vocês utilizarem o touch, mas vamos primeiro explicar os botões que eles trazem para vocês perceberem depois o que é que o touch faz. Basicamente vocês têm aqui deste lado, do lado esquerdo, exatamente,
o botão de som, cancelamento de som, agora viram esta branca. E do outro lado tem então um botão para desligar e ligar o equipamento, tem o botão de volume, tem também a entrada onde vocês fazem o carregamento e também tem a entrada para o jack 3.5mm. Portanto, eles acabam por ter botões na mesma, ok? Agora, o que é que o touch faz? O touch, vocês têm aqui três possibilidades. Tem a possibilidade de parar a música e voltar a iniciá-la, portanto carregam duas vezes e ele faz isso. Se estiverem a receber uma chamada, carregam duas vezes, ele atende a chamada, carregam duas vezes, desliga a chamada, e se colocarem a mão, o que ele faz é, eles chamam, bom, não me lembro do nome que eles chamam, mas eu vou deixar aqui em baixo porque tem piada. Basicamente o que faz é pôr a música mais baixa e vocês conseguem ouvir o som ambiente à vossa volta. Para perceber, por exemplo, se é a vossa paragem no comboio, sei lá, pronto. Esse tipo de situações. Porque às vezes, imaginem, vão a atravessar uma passadeira, convém estarem com atenção àquilo que está a acontecer, não é? Portanto, tem essa possibilidade via touch. Passando então agora para a bateria, porque também gostamos então de ter uns headphones, sim senhora, mas já agora que eles durem e não estejamos sempre a carregar. A bateria é tão boa realmente como a marca indica. Às vezes nós vemos, só 500 mAh, não, realmente eles duram. Podemos dizer que deu perfeitamente para as viagens que fazemos diariamente, que são ainda longas, para aí durante uma semana e não tivemos necessidade de carregar. Portanto, a bateria dura realmente o que a marca indica. Relativamente ainda ao carregamento, ok, é micro USB, isto sinceramente já me chateou mais do que me chateia agora. Acho que era bom que todos começássemos a usar, por exemplo, o tipo C, mas, bom, eu vou-me estar a chatear porque não utiliza quando mais ninguém utiliza, é por aí. Portanto, era bom, não tem, sinceramente, não é algo que me chateie por aí além, chateia mais os iPhones terem Lightning, estão a ver? É por aí. Portanto, não é propriamente uma coisa que nós achemos é mau, mas não tão mau assim. Relativamente ainda a estes fones, trazem então proteção IPX4, isto significa que vocês podem apanhar chuva, podem ir para o ginásio, apesar de que nós não aconselhamos, derivado então à parte de serem ou não confortáveis, mas se quiserem usar, se gostarem de usar headphones no ginásio, apesar de não ser o nosso gosto, podem usar. Não se esqueçam é que o suor não é água e portanto o suor tem outro tipo de propriedades que pode estragar os vossos headphones. Eu sei que às vezes falamos, podemos levar para o ginásio, podem, mas o suor não é água, ok? O suor acaba por ter outras propriedades até mais ácidas, salvo erro, portanto atenção a isso. Outra das coisas que vos queremos indicar, então, ainda sobre estes headphones, é então o que vem na caixa. E o que vem na caixa é esta bolsa de transporte. Estão a ver? Portanto, estes fones custam 124 €, praticamente o dobro dos Twilight, e trazem então esta bolsinha. Pessoal, eu não digo que a bolsinha é má, ok? A bolsinha por acaso até tem um toque muito porreirinho, principalmente para levar maquilhagem, mas depois de termos os Twilight com esta bolsa dura, estão a ver? Em que se tiver algum impacto não estraga os fones, por metade do preço realmente preferimos aquela bolsinha e é uma coisa que ficámos desiludidos nestes. Se calhar aceitávamos mais se fosse ao contrário, estão a ver? Estes traziam aquela bolsa dura e os Twilight traziam esta bolsinha, portanto pode não significar muito para muita gente, a mim significa porque eu meto, por exemplo, dentro da mochila para levar para o trabalho e uma caixa dura faz muito mais sentido porque assim não estraga os fones. Vamos então ao resumo destes fones. Pessoal, nós achamos que já falámos tanto que desta vez vai ser o primeiro produto que nós não vamos dividir em pontos negativos e positivos e também é o primeiro produto Prozis que realmente nos desilude.
e que não podemos aconselhar propriamente, pelo menos se tiverem uma utilização igual à nossa, pessoal, nós não aconselhamos de todo. Aconselhamos sim então estes... Ui, bem, mas também não é preciso partir, não é? Aconselhamos então estes sim eu continuo a usar diariamente, eles são super confortáveis, a minha orelhita pequenita fica aqui espetacularmente, são confortáveis, consigo usá-los com óculos, portanto, se querem investir então nos headphones, sinceramente nós aconselhamos então estes aqui, os Twilight. Se quiserem então, independentemente do que adquiram, utilizem então o nosso cupom, só para darem aqui uma ajudinha ao canal. Deixem aqui em baixo nos comentários que produtos é que gostariam de ver da Prozis aqui no canal e passem também nas nossas redes sociais. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!